não acreditássemos mais na possibilidade humana de transformar o mundo. E, evidentemente, que essa mudança da modernidade para a pós-modernidade atingiu em cheio, né, uma instituição como a família, né, que é uma instituição histórica, social. Ela sempre existiu, possivelmente ela existirá para sempre, né, mas ela nem sempre teve as mesmas características. E hoje em dia ela está em plena mutação, né? Ela está em tamanha mutação, eu diria, que cada vez mais, né, nós escutamos pessoas se queixarem, né, que a família acabou, para onde o mundo está indo, não há mais valores, o que está acontecendo com a família. Pessoalmente, eu tenho uma visão menos apocalíptica e menos pessimista em relação ao que está acontecendo com a família. Mas certamente eu tenho que reconhecer, né, que a família está em desordem. Né? Esse termo de uma historiadora da psicanálise chamada Elizabeth Moudinez, que escreveu um livro, né, com esse nome, A Família em Desordem. E acho que talvez seja o melhor título, né, para a família. Ela está, de fato, em desordem, não é mais a família clássica da modernidade, mas isso não quer dizer que isso represente o fim da família. E, evidentemente, os sentimentos também são históricos, né? Então, o amor também ele vai se modificando dentro dessas novas estruturas, né? Então, digamos que essa família, né, conforme nós estávamos acostumados no Ocidente, né, era uma família monogâmica, conjugal, baseada cada vez mais restrita, né, quer dizer, cada vez mais a modernidade foi abandonando as grandes famílias e se fechando, né, na mãe, papai e seus filhos, né, e a família que nós conhecíamos, né, nesse último século e meio foi basicamente essa família, né, judaico-cristã, moderna, ocidental, restrita e conjugal, baseada, né, na monogamia e numa certa fidelidade entre o casal e baseada num certo, digamos, amor romântico. Né. Essa família dominou, grosso modo, né, entre o século XVIII e meados do século XX. Né. Só que para nós é muito, né, a família dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a ponto de a gente achar que talvez tenha sido o único modelo de família que existe. Durante muito tempo dominou uma família patriarcal, né, baseada na figura do pai, que era um pouco representante de Deus, do rei, e que era um pouco pai patrão, né? O pai, em torno de quem girava toda a família. Né? À primeira vista, né, nós podemos talvez dizer, né, ou constatar, que essa família contemporânea ela parece bem menos sólida, essa família pós-moderna, do que a família moderna. Né? Os casamentos se fazem e se desfazem com muito mais facilidade. Né? O divórcio é algo relativamente recente, né, em todos os países do mundo. Né? Quer dizer, ele começa a se legalizar por volta da década de 50 e hoje em dia, cada vez mais, esses laços de casamento são feitos, né, na procura de relações íntimas ou de satisfação sexual, quando os seus representantes, quer dizer, o marido, a mulher, o homem, a mulher, não se sentem satisfeitos, as separações são feitas com muita mais facilidade. Né? Mas eu me pergunto mais uma vez, né, será que isso é razão para tanta preocupação? Talvez o termo mais difícil para nós definirmos aqui, né, é o de felicidade e de infelicidade. Né? O que seria a infelicidade e o que seria a felicidade? E para poder trabalhar um pouco esses dois termos, né, eu vou trabalhar um pouco em profundidade agora um texto do Freud que se chama Mal-Estar na Civilização, que é um texto muito curioso, né, no percurso freudiano. Primeiro, porque ele foi escrito em 29, publicado em 30, né, no momento, né, que o Freud pensa isso, no momento da crise da Bolsa de Nova York, num momento difícil historicamente, onde de alguma maneira parece que ele já estava sentindo o que estava por vir. Né? E quando eu digo que estava por vir,
era a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, de alguma maneira, esse mal-estar na civilização, já como título, né, é um título muito curioso. Né? E é um livro que ele próprio, ao escrever, né, ele escreveu para a amiga dele, para Luiz Salomé, dizendo o seguinte: parece que esse livro é um passatempo de férias. E no meio do livro diz assim: eu nunca, em nenhuma obra anterior, tive a impressão de estar dizendo que todo mundo já sabe, né? Como se ele mesmo estivesse tomado pelo mal-estar que está no título do livro. Né? E a reação dos psicanalistas foi bastante negativa quando esse livro foi publicado. Né? Ele foi taxado como um livro sociológico, como um livro secundário, quando, na verdade, né, eu acho que talvez não, tenho certeza que é uma pequena obra-prima. Mas é um livro pesado, né? É um livro extremamente pessimista. Né? Não é à toa que Freud é taxado, né, como um autor pessimista. Eu acho que ele é só realista. Mas digamos que é possível entender, né, essa imagem de pessimista que ele passa nesse livro. Né? Então, o que me interessou basicamente, né, ao querer retomar esse texto aqui com vocês, primeiro é a atualidade. Né, essa quantidade de livros que retomam esse conceito de mal-estar. Um dos autores que retomou isso de maneira brilhante foi justamente o Bauman, né, num livro que chama Mal-Estar na Pós-Modernidade.